A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A partir de agora começa o nosso programa Missão Apostólica. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, derramado sobre nós as suas bênçãos, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Nesta tarde do dia 27 de outubro de 2022, estamos aqui para trazer a poderosa palavra de Deus para o teu coração nesta tarde. Talvez você está na sua casa, você está sintonizando, se ligando agora aqui na nossa TV Cidade e também no nosso canal O Caminho Missão Apostólica. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra determinada para o teu coração, para abençoar a tua vida, para abençoar o teu lar, a tua vida espiritual, a tua vida ministerial, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui nesta tarde com o nosso querido pastor Fábio Melo, que está nos visitando na tarde de hoje, e nós fizemos um convite especial para o pastor Fábio Melo trazer aqui a poderosa palavra do Senhor Jesus. Boa tarde, meu pastor Fábio. Do Senhor para todos os ouvintes deste programa, que o Espírito Santo continue falando a cada coração, e você é convidado para continuar ouvindo a palavra de Deus nesta tarde e também adorar e glorificar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração. É isso aí, a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por você estar conosco, ligado na nossa programação. Seja abençoado a partir de agora, e eu tenho certeza que Deus estará te abençoando e derramando sobre você as bênçãos dos céus. Fique até o final do nosso programa, é só uma hora que nós vamos trazer aqui a poderosa palavra do Senhor Jesus. Pastor Fábio, que é ex-coordenador da SEADER. O que é a SEADER? O SEADER é uma associação, digamos assim, para que você em casa possa entender, uma associação de pastores, onde vários pastores se reúnem para reuniões, para tratar daquilo que Deus quer para essa comunidade evangélica, esse povo evangélico. Ou seja, é uma coordenadoria, e a SEADER é uma coordenadoria estadual, uma coordenadoria do estado do Rio de Janeiro, e o pastor Fábio é ex-coordenador desta instituição chamada SEADER, ali na cidade no estado de Maceió, ou no estado das Alagoas, Então, pastor Fábio, fala um pouquinho sobre a SEADER, e para aqueles que muitas das vezes querem ter uma filiação numa coordenadoria, e muitas das vezes não tem o conhecimento. Daqui a pouco a gente vai trazer uma palavra dos céus para nós. Como o apóstolo bem explicou, a SEADER é uma associação de pastores e evangelistas que, na sua fundação, que agora em setembro completou 60 anos de fundada, era só para os pastores e evangelistas das Assembleias de Deus do estado do Rio de Janeiro, mas agora ela tem no seu estatuto Convenção Evangélica das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro e outros. E aqui no Nordeste nós temos coordenadoria. A primeira foi aqui no estado de Pernambuco, a sede ali em Recife, e hoje tem na Paraíba, tem na Bahia e tem em Alagoas. E como o apóstolo frisou, eu fui coordenador em Alagoas, agora estou como primeiro vice, e esta convenção ela agrega pastores e evangelistas de ministérios das Assembleias de Deus, e ela também é filiada, registrada na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A CGADB. CGADB. Muito bem. Então o pastor Fábio hoje é o primeiro vice-coordenador. Coordenador atual é o pastor Jerônimo Cândido dos Santos. Como eu estou meio que desatualizado da CGADB e da SEADER, que já fiz parte, quem é o presidente hoje da SEADER? Da SEADER atualmente é o pastor Flávio de Castro Marinho, que já foi
2 vezes secretário, né? Foi primeiro tesoureiro e agora atualmente é o nosso presidente. O seu mandato vai até 2026. Muito bem, então tá aí, né, o nosso pastor Fábio, que é um homem que tem as suas credenciais, né? É um pastor, né, que a gente vê muitos pastores por aí que, não, eu sou pastor, mas a gente não vê o camarada numa coordenadoria, não vê o camarada, uma foto dele no dia que ele foi, pelo menos, apresentado como pastor, e ele se denomina, né, pastor, né, de uma forma assim, espontânea dele, né, e a gente vê que hoje existem as coordenadorias que muitas das vezes têm regulamentado, né, a cada ministro, né? Não, você quer ser ministro da palavra de Deus? Amém. Então, procure uma coordenadoria. Se você é pastor da Assembleia de Deus, em especial, aí tem CEADER, tem a CGADB, que é a coordenadoria geral, e você que está nos assistindo aí, você pode procurar, né, o pastor Fábio. Ah, mas eu não sou de Alagoas, eu sou de Pernambuco. Então, o pastor Fábio é a pessoa indicada para te dizer quem é o pastor presidente, ou aliás, o coordenador, pastor coordenador aqui da SEAD em Pernambuco, ou em outros estados, que não só Alagoas e Pernambuco, o pastor Fábio tem conhecimento, mas em todo o Brasil, ele conhece todos os coordenadores de cada estado. Não é isso, pastor Fábio? Como você estava falando acerca de ministério, biblicamente, primeiramente, a pessoa para ter uma chamada, primeiro ele tem que aceitar Jesus, né? Primeiro tem que atender aquele convite que Jesus fez. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí depois que você atende este convite, tem o que Jesus fez a Pedro quando estava pescando, estava lá com outros apóstolos, e a Bíblia diz que Jesus passando disse: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Mas você vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, que primeiramente a igreja orava, consagrava, e o Espírito Santo no meio da igreja indicava aqueles que seriam separados para o ministério. Mas você vai ver lá já no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, que quando foi separado os primeiros diáconos na história da igreja, do cristianismo, a Bíblia fala acerca da imposição de mãos. E como o apóstolo estava falando, existe muito hoje aqueles que aparecem falando que é apóstolo, outro dizendo que é bispo, outro é diácono, diaconisa, seja qual for o título, que muitas vezes a gente não sabe nem aonde ele foi consagrado, onde ele foi ordenado, não tem muitas vezes uma credencial, nem muitas vezes está a carteira cheia, mas quando a gente vai olhar, muitas vezes até as datas já estão inválidas. Quer dizer, então você tem que estar credenciado. Primeiramente, tem que ser membro de uma igreja e também, quem sabe, fazer parte de alguma associação de pastores ou de evangelistas, nem que seja de um conselho de pastores local, da cidade ou do estado de Pernambuco, para poder você fazer parte de alguma representação para que o povo dê mais credibilidade ao seu ministério e à sua chamada. Muito bem, então. Vamos começar a trazer uma palavra para o pessoal nessa tarde. O pessoal que está em casa, já é de costume. Nós estamos numa campanha, pastor, falando sobre Naamã, né? A graça que Deus teve com Naamã através do simplesmente da palavra do profeta, ao qual o profeta deu ali a ordem para Naamã ir ao ribeiro, se banhar 7 vezes, para que ele pudesse ali viver, né, em paz com a sua vida, né, sem lepra, né? Que hoje, irmãos, nós estamos vendo que a lepra, o que tem assolado muitas pessoas no mundo inteiro, é a lepra do pecado, a lepra da incredulidade, da forma incrédula que as pessoas vivem hoje, não crer mais como era antigamente, né?
Então, hoje, uma das maiores lepras, o maior problema hoje é a lepra do pecado que tem assolado aí. Mas vamos trazer aí o nosso pastor Fábio falando sobre a nossa campanha que nós estamos aí buscando, né? Até terça-feira que vem nós estaremos aí trazendo essa palavra, e eu creio que Deus vai fazer muitos milagres na sua vida para a glória de Deus. Então é tarde de glória, é tarde de bênção, Missão Apostólica. Este é o canal da sua TV Cidade, onde a TV Cidade, né, abre espaço para que a gente possa falar do amor de Deus, e também pelo canal O Caminho Channel. Pastor Fábio, é com o senhor. 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. É nesse capítulo que é a temática dessa campanha, o tema desta campanha que está sendo realizada aqui nesta programação. E este versículo 8 nos chama a atenção. Diz assim o texto sagrado da palavra de Deus: E ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aí você lendo o texto, para entender o pano de fundo, podemos assim dizer, desse texto, deste versículo que lemos, a Bíblia diz que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. E a palavra de Deus nos revela que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor tinha dado já a vitória à Síria por intermédio de Naamã. Mas o texto diz que ele era leproso. Ele tinha este problema no seu físico, no seu corpo, na sua vida. Já tinha tido vitória em algumas guerras, algumas batalhas, mas carregava em si este problema que a medicina, os médicos naquela época não tinha o remédio, não tinha a solução. E a Bíblia diz que saindo ele com as tropas da Síria para a terra de Israel, a Bíblia diz que levaram uma menina cativa, e ela ficou trabalhando, esta menina, para a mulher de Naamã. E certo dia esta menina, ela chega e diz à esposa de Naamã, para a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Veja, a menina reconhecia que a unção de Deus, reconhecia que o poder, a virtude do Deus Altíssimo estava na vida daquele homem de Deus chamado Eliseu. Ela disse, podemos dizer nos dias, na linguagem nossa hoje, no cristianismo, que aquela menina se viu de canal para evangelizar não somente Naamã, mas a sua esposa, porque foi ela que primeiramente ouviu a mensagem daquela menina, dizendo: olha, lá em Samaria tem um profeta. Se o seu esposo estivesse lá em Samaria, ele seria restaurado, seria curado desta lepra. Aí a Bíblia, na continuação do texto, diz que o rei Naamã vai, procura o rei e fala acerca daquilo que ele tinha recebido, a informação acerca da menina tinha dito, e ele recebe carta do seu chefe, do seu rei, o comandante do exército da Síria, e ele sai com destino a Samaria para ser curado, para receber aquele milagre. Nesta tarde, não sei qual é o tipo de milagre que você precisa, se é no físico, se é no espiritual, se é na vida sentimental, conjugal, se é na vida financeira. Agora, a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para fazer o milagre que você precisa, que você necessita nesta tarde. E a Bíblia diz que quando o profeta recebe a notícia, quando acontece algo lá que chama a atenção, as pessoas saíram correndo, quem sabe, para informar uns aos outros, e o profeta fica sabendo de que quando Naamã chega e entrega a carta que o rei havia mandado para o rei lá que estava reinando em Samaria, a Bíblia diz que o rei
rasgou a sua veste, porque ele achou que o rei estava lhe afrontando. Ele não era Deus para curar a lepra de Naamã. Aí a Bíblia diz que Eliseu agora, quando recebe essa notícia, disse: deixa ele vir. Pergunta: por que ele rasgou as vestes? Deixa ele vir a mim, que ele saberá que tem profeta em Israel. E a Bíblia diz que Naamã agora vai com seus cavalos, com seus carros, e para na porta de quem? Na porta de Eliseu. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que quando Eliseu agora recebe a notícia de que o Naamã estava na sua porta, ele manda uma mensagem. Ele manda dizer a Naamã que ele fosse ao Rio Jordão e desse 7 mergulhos para que ele fosse curado, restaurado da sua lepra. E a Bíblia, aqui o texto sagrado diz que Naamã, porém, ficou indignado, dizendo: pensava que ele iria se pôr em pé e invocar o nome do seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria da lepra. Esse Naamã aqui neste momento, nesse texto, é como muitas vezes você e eu acha que Deus tem que fazer do jeito que você e eu quer, mas Deus é soberano, ele faz como quer, na hora que quer, na vida de quem quer. Aleluia. Como eu disse ontem no culto lá na igreja, a Bíblia nos faz glorificar ao Senhor, porque quando Deus vai fazer um milagre na minha vida, na sua vida, ele não vai pedir opinião a ninguém. E a sua palavra diz em Isaías 43, versículo 13: antes que houvesse de eu sou, e não tem quem faça escapar das minhas mãos. Aí diz o texto: operando eu, quem impedirá? Então não tem quem impeça de Deus operar, de agir na sua vida nesta tarde. Você que está ouvindo esta programação, você que está participando desta campanha. E a Bíblia diz aqui que ele cita o nome de alguns reis que ele, quer dizer, de alguns rios que ele já tinha se banhado, tinha tomado banho. Lá em agora vem o profeta e manda ele mergulhar no Rio Jordão, quer dizer, ele desprezou o lugar aonde o profeta estava dizendo que o milagre dele iria acontecer. Quase que ele volta para sua casa, para sua residência, para o convívio, para com a sua esposa, para com os amigos, lá no seu exército, dentro do palácio do rei leproso. Mas Deus havia preparado, aleluia, aquela menina, e podemos dizer o profeta Eliseu, para que o milagre pudesse acontecer na vida de Naamã. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que ele agora mergulha no Rio Jordão e foi curado da sua lepra. Mas veja que a ordenança era dar 7 mergulhos. Nesta tarde, aleluia, não desista, não pare, aleluia, continue fazendo aquilo que Deus tem proposto para que você faça na obra dele, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, que devemos ser firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ele tem recompensa. E a Bíblia diz que quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Aleluia. Se ele tivesse parado, tivesse dado só o 5º mergulho, apóstolo, você que está ouvindo esta programação, não tinha acontecido a cura, não tinha sido restaurado daquela lepra, porque a ordem do profeta, do homem de Deus, aleluia, era que ele desse 7 mergulhos. E quando Eliseu falava, aleluia, Deus realizava, Deus fazia. Quem não lembra lá no capítulo 4, antes deste capítulo 5, quando a Bíblia diz que um profeta morre, um dos filhos do profeta, a mulher fica viúva, tinha só 2 filhos, e agora chega um credor batendo na porta, querendo levar os seus 2 filhos para que o débito fosse pago. E a Bíblia diz que a mulher vai procurar quem? O profeta Eliseu. E o profeta disse: o que é que eu vou fazer? Mas o que é que você tem em casa? E o texto diz que ela disse: eu não tenho nada. Mas lá tem uma vírgula no texto, onde ela lembra que tinha algo ainda dentro de casa. Eu quero te dizer nesta tarde, aleluia, você ainda tem reserva de Deus na sua vida. Aleluia, por isso que você ainda,
está aí, aleluia, ainda que esteja como um vaso quebrado, rachado, trincado, soldado ferido, mas ainda tem reserva. É por isso que o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que o profeta disse àquela mulher que ela fosse em casa, fechasse a porta, aleluia, depois de pedir vasos emprestados aos seus vizinhos. E a unção de Deus estava sobre a vida de Eliseu, que a Bíblia diz que quando ela chega em casa, fecha a porta, fica só ela e os 2 filhos, aleluia, porque Deus quer também com o homem um particular, quer uma intimidade. E a gente vê Jesus também falando lá, quando estava ensinando acerca da oração, que devíamos fechar a porta, entrar dentro do quarto, ficar em secreto, e o Deus que fez os céus e a terra, que vê tudo, nos atenderia. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que ela fecha a porta, começa a pedir os vasos, e ela só tinha uma botija com um pouquinho de azeite, mas a Bíblia diz que os vasos todos ficaram cheios, e quando ela pede vaso, não tinha mais vaso. Aí ela vai procurar o profeta, chega lá, o profeta: vá, venda agora, paga o débito e viva do resto. Então, nesta tarde, eu não sei, aleluia, qual é o tamanho da dificuldade, mas como Deus fez por intermédio do ministério de Eliseu o milagre na vida daquela mulher no capítulo 4 e fez também no capítulo 5 na vida de Naamã, Ele pode fazer na sua vida nesta tarde. Existe alguma coisa, pastor Fábio, que Deus não possa realizar na vida do ser humano, na vida do crente fiel, daquela pessoa fiel? Porque muitas das vezes quando a gente fala crente, aí as pessoas acham só que é crente, né? Mas quando fala-se crente, a gente está falando daquela pessoa que é fiel ao Senhor, que faz a vontade do Senhor, né? Que vive para adorar a Deus, anda justo, né? Vive justo diante de Deus. Existe alguma coisa que Deus ele não consiga fazer na vida desse justo? A Bíblia diz no livro de Lucas 1:37 que para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz ainda em Gênesis 18, versículo 14, que Deus tinha feito promessa a um homem chamado Abraão, a sua mulher chamada Sara, e a Bíblia diz que Deus chega e diz: haveria, pergunta, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Diz: no tempo determinado eu tornarei a ti e tu darás à luz um filho. E um dia Jesus chega e disse a alguém que estava passando com uma dificuldade com o filho, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então a Bíblia diz que Jesus, quando chegou lá, estava Marta e Maria chorando, já tinha feito o sepultamento, já tinha enterrado o seu irmão, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus chega e disse: eu já não disse, se creres verás a glória de Deus. E você vai ver no Evangelho várias vezes, aleluia, que para o milagre acontecer, lá fala de crença, fala de fé, fala de confiança. O que foi que o salmista disse no Salmo 125? Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E quando Jesus disse tudo é possível que crê, na hora o homem disse: eu creio. Mas depois parece que ele fez um exame e viu que a fé não estava do tamanho que era para estar. Aí ele disse: ajuda-me a crer. Então peça ajuda nesta tarde ao Espírito Santo para acrescentar a sua fé, porque Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai receber autoridade para abrir a boca, profetizar, e até um monte, se tiver na sua frente, vai ter que sair. E Jesus disse que, foi que Jesus disse em João 14:12, em verdade, verdade vos digo, quem crê em mim fará a obra que eu fiz e fará maiores do que esta. Porque Jesus começou a fazer milagre, depois chama os 12 apóstolos, em outro texto chama 70, e hoje a Bíblia diz, a palavra de Deus, que um dia Deus disse a Elias: eu ainda tenho 7.000 que não se prostra diante de Baal e nem beijam os seus pés. Então, no Brasil, segundo as pesquisas, só membro, aleluia, de uma dominação tem 30 milhões no Brasil. Imagina quantos, no geral, aleluia, no Brasil, no mundo, Deus tem. E Ele quer contar com você nesta tarde para realizar milagre. Porque Jesus disse o quê? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. E ele diz: colocarão a mão sobre os enfermos, serão curados. Jesus não vai descer lá do céu para vir colocar a mão nos enfermos e eles serem curados. Jesus vai usar as tuas mãos, vai usar a tua vida, vai usar o teu ministério. Então, nesta tarde, dê lugar ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz, fala acerca dos 9 dons. Como tem o
fruto do Espírito Santo, que tem 9 características, tem também os 9 dons: dom de variedade de língua, dom de interpretação, dom de profecia, dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, da ciência, discernimento de espírito, mas também fala dos dons de curar, de operação de milagre, maravilha, fé. Então, nesta tarde, aleluia, no final deste trabalho, além de fazer o convite para aqueles e aquelas que estão no seu lar, ouvindo a palavra, nesta tarde, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, também vamos orar, porque a Bíblia diz que tudo que dois na terra concordar, aqui na terra, Deus realiza lá no céu. E a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Então, com a minha fé e a fé do apóstolo, aleluia, e unindo a sua fé, você que está no seu lar, na sua casa, seja no hospital, seja no presídio, seja onde for que você esteja, a Bíblia diz: em todo lugar nós temos que levantar as nossas mãos sem ir e sem contenda. E quando o pastor estava falando também de crente, a Bíblia diz que até o inimigo crê, que estremece. Aleluia. Mas não crê, não anda, né? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você sair daqui para uma cidade de pé, aleluia, e quando muitas vezes, quem sabe até no caminho, leva uma topada e já diz uma palavra que não era para dizer. E a Bíblia diz: se a gente se achar perfeito, mas se tropeçar pelo menos nenhum, é como se tivesse errado todos os outros mandamentos. Pastor, mas tem pessoas que acham o seguinte: veja, o senhor está pregando aqui, nós estamos sendo transmitidos para centenas de países, pessoas, né? Vamos fazer que nem aquele mistério. Mas estamos para vários lugares do mundo, né? Pela internet, e tem pessoas que escutam a palavra que nós estamos pregando aqui, que o senhor está falando, tudo, e elas acreditam, né? Mas quando termina o culto, termina o programa, aí volta naquela mermice, né? Volta naquela forma incrédula de ser, né? Ao invés de crer, de colocar em prática, elas voltam atrás. Mas o pastor disse, mas comigo isso não vai acontecer. Ele crê na hora, naquela emoção. Muitas vezes, se o pregador pedir para levantar a mão, levanta, vem aqui para frente, ele vai, aleluia. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vez eu estava em um culto e um irmão começou a orar lá por algumas pessoas que estavam doentes e enfermas, e tinha uma pessoa na cadeira de roda. E foram orar pelo irmão, e os próprios dirigentes do trabalho do culto ficaram: orar para quê? Aleluia, milagre foi só lá na época dos apóstolos, dos discípulos, que a igreja estava começando, que a igreja estava iniciando. Aleluia, e onde a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, até minimizar o poder de Deus, né? Limitar colocar limite no poder de Deus. Ou não creram que Deus poderia fazer o milagre na vida dessa pessoa, né? Mas tem muitas pessoas que agem dessa forma. É porque muitas vezes as pessoas acham, está naquela condição daquele filho que saiu de casa, foi embora. Foi o que ele disse: eu vou voltar para casa e vou dizer: pai, eu não sou digno mais nem de ser chamado seu filho, faça-me só como um dos seus trabalhadores. As pessoas acham, aleluia, que só vai receber o milagre se ele já for um super-homem, for uma mulher maravilha, aleluia. Deus, quando chamou você e me chamou, Jesus veio a essa terra porque não tinha ninguém perfeito. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Mas o que a Bíblia diz em João 13,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E salvação, a Bíblia diz que é pela graça. E o que é graça? É favor imerecido. Então, a Bíblia diz que Deus manda a chuva, manda o sol sobre o justo e sobre o ímpio. E o que é ser justo? É você aceitar a Cristo e ser declarado agora sem culpa diante de Deus. Agora, dali para frente, tem que fazer como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pedir ajuda ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós estamos numa guerra, numa batalha. É a natureza divina que você herdou agora
quando aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, recebeu o selo do Espírito Santo até o dia da redenção, mas não deixou de ter o maior inimigo, que para onde você vai para a igreja, ele está junto, você está em casa, ele está junto. E o qual é? Não é o inimigo não, a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, é a carne, porque a Bíblia diz que é uma batalha entre a carne e o Espírito. O Espírito quer que você vá para o culto, a carne quer que você fique em casa. O Espírito quer que você continue até o final dessa programação ouvindo. A carne já está dizendo aí, para de ouvir. Bota na novela. Aleluia, coloque em outra programação aí. Vá procurar andar aí na cidade. Deixa de parar de ouvir esses dois comedores de farinha. Quem disse na Bíblia que Jesus disse que ninguém era para comer farinha? Pastor Fábio, tem algumas pessoas que eu vi até uma postagem essa semana que fala sobre... que colocou alguns pastores, né, os pastores mais famosos do Brasil, aí em xeque. Aí uma das frases, e essa frase me deixou até um pouco chateado e indignado, por falta do conhecimento da pessoa, onde ele colocou assim: esses pastores que hoje pregam o curandeirismo, pregam o curandeirismo. Eles não conhecem o dom de Deus, eles não conhecem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos ao Senhor com fé, Ele fará. O milagre acontece na vida de quem busca o Senhor, na vida de quem busca a cura, né? Acontece não porque é o pastor Fábio que está orando, não porque é o apóstolo Rinaldo, não, é porque a pessoa, primeiro, ela teve fé, né? Foi em busca, e aquela pessoa que orou, né? A pessoa que orou também orou com fé que o milagre acontecesse. O que o senhor diria essa através questão disso? Da pessoa intitular alguns pastores de curandeiro, de mercadores da fé, é porque muitas vezes não está meditando na palavra de Deus como se deve meditar. Porque se ele for lá para o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro tinha sido cheio do Espírito Santo no capítulo 2, e a Bíblia diz que o povo, quando sabia que Pedro estava na cidade, levava os cegos, levava os doentes, os enfermos, levava os endemoniados, e a Bíblia diz que pelo menos na sombra de Pedro, quando tocava no enfermo, eles eram curados, eram sanados. Então quer dizer, se hoje Pedro chegasse aqui na cidade de Cupira, ou aí na cidade onde você está ouvindo, de Panela, Lagoa dos Gatos, Agrestina, ou Caruaru, independente da cidade que você está, aleluia, e as pessoas começassem a receber a cura, o milagre, certamente aquele vaso a quem Deus estava usando ia ser chamado de curandeiro. Se a Bíblia diz que até o próprio Jesus foi chamado de príncipe dos demônios, de Beelzebul. E a Bíblia diz em Atos 19:11 que Deus fez coisas extraordinárias por intermédio de Paulo. Paulo mandava só um lenço e os aventais, e os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos. E olha que Paulo tinha perseguido a igreja, Pedro tinha negado Jesus, mas assim mesmo Jesus se utilizou de Pedro e de Paulo. E o próprio Eliseu, onde ele disse: vai e toma banho lá na água do Rio Jordão, lá, toma banho lá. Quer dizer, a água era uma água benta? Não, né? A gente vê. É um milagre. O próprio Naamã esperava o quê? Que ele fosse bem recebido. Não, ele esperava que Pedro fosse... Quer dizer, Pedro não. O profeta Eliseu se colocasse de pé. O texto diz aí, pode ler, o capítulo 5. Ele esperava que ele fosse colocar de pé, colocar a mão na cabeça dele, porque era um homem importante. Fazer uma oração poderosa. Um assessor lá do... Era um chefão do exército. Aleluia. Então ele esperava que Eliseu fosse colocar de pé, colocar a mão na cabeça dele, enclamar eles ao Deus de Eliseu. Mas Eliseu nada disso fez, porque Deus trabalha como quer e da maneira que ele quer. E foi a maneira que Deus quis se utilizar naquele momento para manifestar o seu poder na vida de Naamã, como mandando, através de Eliseu, que ele fosse ao Rio Jordão e se banhasse nas águas do Rio Jordão e fosse curado da sua lepra. Deus podia se utilizar de
Paulo colocando a mão e os enfermos sendo curados, demônios sendo expulsos, mas a Bíblia diz que ele mandava um lenço e um avental e os enfermos eram curados. Eu não concordo. Muitas das vezes eu vejo os crentes pastores falando, e eu vejo na internet, na TV, pastores batendo, né, forte na questão daqueles pastores que muitas das vezes, como eu já falei, se eu estava lá presente lá na igreja, que oram pela água, para que Deus cure através do gole d'água que o camarada lá do outro lado vai tomar a água. Por exemplo, aconteceu isso comigo, eu estava em Cuiabá, nós fomos pregar em Cuiabá, e chegando lá, num sábado, à noite, um culto, e terminou o culto, veio uma pessoa, uma senhora com uma criança perto de mim, e disse: pastor, por favor, se eu fazia uma oração pela minha filha, a minha filha está há mais de uma semana sem conseguir dormir, ela chora, tenta dormir e não consegue, e eu acho que ela vai morrer porque não está conseguindo dormir, ela está muito perturbada. Aí eu fiz uma oração, e na hora da oração, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: pega a tua gravata e dá a ela. E eu pensei que era loucura da minha cabeça. Eu pego minha gravata, tiro do meu pescoço e entrego para ela. E disse: olha, leve a gravata, não coloque no pescoço dela, mas coloque a gravata do lado dela, onde ela vai dormir, na cama onde ela vai dormir, e o Senhor vai fazer um milagre. Ela vai dormir a noite inteira, em nome de Jesus. E ela foi embora. Foi embora. Quando foi no domingo de manhã, tinha o culto missionário, a manhã missionária, e nós estávamos lá na manhã missionária, e terminou o culto. Quando terminou o culto, a irmã veio sem a criança. E eu fiquei assustado. Como ser humano, fiquei assustado. E perguntei a ela: amém, Pai do Senhor? Ela: amém. Cadê sua filha? Ela disse: olha, está ali deitada na banca da igreja, e se eu não tivesse trazido ela hoje nos braços, talvez eu tinha perdido hoje a manhã missionária, porque ela dormiu a noite todinha e está dormindo até agora. Eu disse: glória a Deus, a glória de Deus, a glória é para Deus. Por quê? Porque assim, muitas das vezes as pessoas, eu vejo, como eu estava falando, muitos pastores abrindo a sua boca e limitando a Deus. Ah, mas porque um copo com água em cima de uma coisa, não sei o que. Eu não digo nada você comprar, né? Eu comprar uma caneta benta, abençoada, seja lá como for. Mas um copo com água em cima da mesa, como nós estamos fazendo amanhã lá na nossa igreja. Irmãos, traga aí uma roupa daquela pessoa que está ali fora dos caminhos do Senhor, que traga o seu documento para a gente orar por ele, orar para que Deus abra as portas. Tudo isso eu creio que é potencializado na mão daquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus, que acredita, né? Como o próprio Jesus, eu falo muito sobre isso. O próprio Jesus cospe no chão, faz lodo e passa no olho daquele jovem, daquela pessoa, e diz: vai lá e se banha, lava o teu rosto, e o milagre acontece. Se fosse hoje, o que é que aconteceria? Dizia logo que Jesus era curandeiro, que Jesus era isso e aquilo outro. Apóstolo, na Bíblia a gente vê nos evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, que algumas pessoas Jesus curou com a sua palavra. Mas alguns Jesus tocou. Outros tocaram. Como que a Bíblia não cita o nome, mas quem não lembra da mulher do fluxo de sangue? Que há 12 anos padecia daquele mal. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela recebeu uma fé, uma confiança, uma esperança. Ela disse: se eu somente tocar nas suas vestes. Quer dizer, ela podia ter chegado lá, dar um abraço, pedir: Jesus, coloca a mão na minha cabeça aqui. Ajuda aí, Jesus. Olha, eu estou passando mal. Estou passando mal aqui, está com 12 anos que eu gasto com os médicos, com a medicina, e cada dia o meu estado fica pior. Mas não, ela disse: se eu somente tocar. Ela disse como? A quem? Ela não disse a ninguém, ela só pensou. Ela só colocou a fé em ação, em prática. E foi, né? E foi lá, rompeu a multidão, tocou em Jesus e foi curado. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele, sentindo que dele saiu poder, virtude, ele disse: quem foi que me tocou?
Aí, quem sabe, alguns disse, mestre, a multidão te aperta, te oprime. E o Senhor pergunta quem me tocou. Tanta gente aí tocando no Senhor. E disse, mas de mim, porque saiu poder. E quando o Senhor estava falando acerca da maneira que alguns criticam alguns trabalhos que acontecem em alguns ministérios, que muitas vezes Deus permite que aquilo aconteça, e que o povo coloca tantos títulos na vida deles, se a gente fosse hoje, quer dizer, ver acontecer, se a gente vê na Bíblia, quando a Bíblia diz que nos dias de Elias, um menino morre, a mãe coloca o menino dentro do quarto e vai chamar quem? O profeta Elias. Quando Elias entra dentro do quarto, podia ter colocado a mão em cima do defunto e orado, mas a Bíblia diz que ele colocou a boca dele sobre a boca do menino, deitou-se sobre o menino. Aí a Bíblia diz que o corpo do menino aqueceu e ele reviveu. Aí a mulher disse, agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus é verdade na sua boca. Olha, aconteceu um fato semelhante a isso comigo. Você sabe, você conhece a minha história, você me conhece há muito tempo. Você sabe que meu pai morreu, minha mãe morreu e você esteve lá, né? Eu estava lá no sertão, na cidade de Santa Maria da Boa Vista, e meu irmão Ronaldo, que também é pastor, liga para mim e me chama, vem-te embora, porque provavelmente papai vai morrer, e ele está numa situação difícil, e talvez se tudo chegar aqui o negócio vai estar difícil, talvez ele não esteja nem vivo. E eu saí de Santa Maria da Boa Vista, quem conhece é muito longe. Eu vim de ônibus. Para você ter ideia, eu saí 5 horas da manhã e cheguei 6 horas da noite em Lagedo. E quando eu cheguei, meu irmão foi buscar lá numa rodoviária e me levou para o hospital. E ele já estava desesperado, todo mundo já estava desesperado. E eu vinha confiante no caminho inteiro, durante essas 12 horas, eu vinha orando e dizendo, Deus, não deixa que o meu pai morra sem eu antes estar com ele. Mas eu creio que se tu quiseres, tu vai fazer um milagre na vida do meu pai, e ele não vai morrer. Ele pode morrer depois, mas não agora, não hoje. E eu vim, e quando eu cheguei no hospital, minha mãe estava esperando, e já desesperada, chorando, e eu entrei, pastor Fábio, de uma forma tão assim, crendo no que Deus ia fazer, estava fazendo e poderia fazer, que eu abracei minha mãe e já saí puxando ela e entrando dentro do hospital. Aí peguei, quem conhece o hospital de Lagedo sabe, eu entrei à esquerda e fui direto para a sala onde ele estava. Estava lá o pessoal, meu irmão, e um pessoal que estava lá sendo atendido também. E eu sinceramente, diante de Deus aqui, eu nunca tinha escutado essa parábola, essa palavra na Bíblia, né? E simplesmente, quando eu cheguei, eu deitei por cima do meu pai, na cama, na maca, onde ele estava deitado. Eu deitei e ele estava naquela situação, puxando o fôlego, aqueles últimos instantes, diante do Senhor Jesus. Quando eu deitei e clamei e comecei a falar com Deus e dizer, Deus, se é da tua vontade, que ele seja curado, que ele se levante, que ele não morra. E para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus, isso é para a glória de Deus, que eu me apague, que eu seja neutralizado, mas que a palavra de Deus cresça, o amor de Deus cresça. E naquele momento, meu pai, eu saí de cima dele assim. Quando eu saí de cima dele assim, ele fez, o fôlego voltou e ele começou a falar. Naquele mesmo instante, pastor, eu vi a mão de Deus ali, naquele instante. Então, eu creio na cura, eu creio no milagre de Deus. Eu creio que eu já vi milagres grandiosos, já vi aleijado levantar-se de cadeira de rodas, eu já vi milagres acontecer através da palavra de Deus, da autoridade que Deus dá para o homem. Aí eu não aceito quando eu escuto muitos homens dizendo que Deus não está limitando Deus, Deus não pode fazer, Deus não faz milagre dessa forma.
Por que não faz? Quem é você para dizer que não? Né? Quem é você para limitar o poder de Deus? Deus, ele faz milagre de todo jeito, de toda forma, basta ele querer. Ele pode usar um bêbado no meio da rua para orar por você e o milagre acontecer, porque o milagre não é do homem. Se fosse o milagre, fosse o pastor Fábio, fosse meu, fosse eu que tivesse esse poder de fazer o milagre, seria diferente. Mas o milagre é de Deus, é o próprio Deus que tem feito. O milagre é o Senhor que faz na vida das pessoas. Então a gente precisa crer, nós precisamos acreditar que através de uma programação como essa, Deus, ele vai fazer um milagre na tua casa. Através dessa programação, Deus vai derramar bênçãos na tua vida, na tua história. Você vai ser uma pessoa abençoada. Você vai ser uma pessoa cheia do poder de Deus. Você vai ser uma pessoa livre dos vícios, livre do pecado que leva à morte, né, espiritual. Você vai ser, é só você crer. É só você crer. Não, mas você vai crer no pastor, vai crer na igreja, vai crer na Assembleia de Deus, na missão apostólica. Não, você vai crer em Deus. É o único que pode fazer um milagre. E ele está aqui hoje, está aqui agora, querendo fazer um milagre na tua vida, na tua casa. Quer fazer um milagre, quer mudar a tua história hoje. Não é amanhã não, é hoje, para a glória do Senhor. E aqui no texto em Atos, no capítulo 28, e o versículo 30 e 31... Pois 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, alugada, onde recebera todos os que procurava, e pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, quer dizer, com autoridade, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. O que eu quis dizer com esse texto é que quando você vai ler a Bíblia, começando no Novo Testamento, um livro de Mateus, e especialmente as cartas que Paulo escreve, que são 13 cartas, ainda tem o livro de Hebreus, que alguns têm como Paulo que escreveu, a gente vê que em todas as cartas de Paulo ele termina com uma saudação para aquela igreja, para o grupo que estava recebendo aquela palavra. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem fim. Por quê? Porque a história da igreja ainda não terminou. A igreja ainda está aqui na terra, a história da igreja ainda está sendo escrita contada, né, pelo Espírito Santo. Então, se Jesus fez milagre no começo da história da igreja, ele tem poder para continuar fazendo milagre hoje. É que muitas vezes a gente fica limitando, como disse o apóstolo, o poder de Deus, muitas vezes a uma liturgia, acerca de alguma crença que você recebeu através de outras pessoas, e a gente até esquece que a Bíblia diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. O diabo está entrando muitas das vezes dentro da igreja para tirar a fé do pessoal. O que é apostatar da fé? Quer dizer, é aquela pessoa que muitas vezes cria que Jesus curava, agora já hoje não crê mais. Cria que Jesus batizava com o Espírito Santo, agora já não crê. Cria em profecia, hoje não critica mais quem profetiza. Então, ele está apostatando da fé, e a Bíblia diz que além de apostatar da fé, por que ele apostatou da fé? Porque deu ouvido a doutrinas de demônios. Então, a Bíblia fala da doutrina de Deus, a doutrina do Filho, a doutrina do Espírito Santo, mas também fala da doutrina do inimigo. Então, que nesta tarde você fica a doutrina de Deus. A melhor coisa que você deve fazer é ouvir a poderosa palavra de Deus e deixar ela entrar no seu coração, deixar ela entrar na tua vida, deixar ela fazer morada, né? Deus morar no teu coração, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus quer. Às vezes as pessoas ficam, o que tem acontecido muito dentro das igrejas, né? E eu tenho observado muito isso, a doutrina do homem está muito mais forte, é muito mais presente de que a doutrina de Deus, da Bíblia, ou que a palavra de Deus ensina. As pessoas têm crido mais na promessa do homem do que na de Deus. E muitas das vezes as pessoas, ao invés dela fazer, pastor, dela crer, né, na promessa de Deus, como a Bíblia, nós temos relatado aí mais de 3.000 promessas que o nosso Senhor tem nos dado, e as pessoas não crê. Aí crê numa profetada de um
eu não quero usar uma palavra de baixo calão não, mas de um camarada que ele não tem compromisso nenhum com Deus. Ele tem compromisso em seu bolso, em ganhar dinheiro, em viver da sua vida ganhando por conta das profetadas, como a gente tem visto por aí afora. É o que mais a gente vê, os falsos profetas se levantando, e as pessoas, ao invés de dar crédito à palavra de Deus, não dão. É porque já nos dias de Jesus, o povo, a Bíblia diz que lá em Isaías, disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. E a Bíblia diz que quando Jesus chega fazendo milagres, maravilhas, prodígio, pregando, evangelizando, ensinando, a Bíblia diz que um dia Jesus chega aos seus discípulos e tinha lá uma tradição que o povo não comia sem lavar as mãos. Aí quando eles viram os discípulos comendo sem lavar as mãos, foram falar com Jesus. Aí Jesus disse que eles estavam mais presos ao tradicionalismo de que aquilo que a Bíblia ensinava, a palavra de Deus. E hoje não é diferente. A Bíblia diz: não matarás, fala de não cobiçar, fala de adorar somente a Deus, glorificar somente a Deus, e muitas vezes as pessoas não fazem isso, mas vai acreditar em algum ensinamento que recebeu do pai, da mãe, do avô, da avó, ou de alguma outra pessoa, uma tradição que muitas vezes não tem na Bíblia, não tem na palavra de Deus. Minha mãe vivia desse jeito. É aquele ditado, daquele profeta que diz: eu vou morrer na lei que nasci. Você nasceu na lei do pecado. Porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos ficaram da glória de Deus, como eu já disse. E a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 1, versículo 2, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a Bíblia diz no versículo 2 que o Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você nesta tarde. Ele quer te libertar da lei do pecado e da morte. Para quê, pastor Fábio? Para se cumprir o que diz lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E aconteceu o que Paulo diz: quem roubava não roube mais, quem adulterava não adultere mais. Quer dizer, é um novo homem, é uma nova mulher. E agora pode dizer, como diz o texto aqui, que Eliseu era um homem de Deus, e você se tornar um homem de Deus e uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma moça de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração agora, já estamos chegando no final do nosso programa. Vamos orar pela aquelas pessoas que têm necessidade de ser curado, de ser libertos, e também pelas pessoas que nesse instante querem decidir servir a Jesus, ser seguidor de Cristo, não seguidor de igreja, nem de pastor, nem de doutrina de homem, mas ser seguidor de Cristo, porque aquele que segue a Cristo, ele não se perde, ele não erra, né? Então eu quero pedir ao pastor Fábio que faça essa oração agora e apresente aos desviados, aqueles que querem voltar para o caminho do Senhor, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão nos hospitais. Está apresentando aí o nosso país, né, o nosso Pernambuco. Apresente aí nas mãos de Deus para que seja feita a vontade dele no nosso povo, na nossa cidade, com as pessoas que estão desviadas, com as pessoas que estão doentes. Sempre a vontade do Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra, Pai nosso amado e Salvador Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de ministrar a Tua poderosa palavra de Deus. E neste momento, Senhor, eu te peço que aquele e aquela que deu crédito a esta palavra, não a palavra do pastor Fábio, nem do apóstolo Rinaldo, mas sim, Senhor, a Tua palavra, e ele está aceitando Jesus ou voltando, se reconciliando com o Senhor, não se reconciliando com uma igreja, com uma dominação, mas sim com o Deus que fez os céus e que fez a terra.
que o Senhor lhe dê, através do seu Espírito, a convicção, a certeza dos seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida. Ó, meu Deus, dê um abraço neste filho que está voltando, retornando ao convívio com o Pai, com o Deus que fez os céus e que fez a terra. E neste momento, o Senhor também é aquele que está no seu lar, na sua casa, na sua residência ou no hospital. Ó, meu Deus, aonde ele estiver, repreenda toda dor, toda enfermidade, toda doença. Ó, meu Deus, da cabeça aos pés, que ele sinta o poder do Espírito Santo sendo manifestado na sua vida. Ó, meu Deus, te apresentamos aquela causa também que este homem, esta mulher, este servo do Deus Altíssimo, ó, meu Deus, este homem, esta mulher que está ouvindo esta palavra. Ó, meu Deus, a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Faça conforme o teu querer, a tua vontade, mas também conforme a fé dele e dela. E realiza o milagre que ele e ela precisa, seja na vida espiritual, na vida ministerial, na vida física, sentimental, conjugal, familiar. Ó, meu Deus, realiza o milagre para que ele venha glorificar o teu nome. Te apresentamos também, Senhor, as autoridades eclesiásticas, ministeriais. Ó, meu Deus, as autoridades espirituais e também as autoridades, ó, meu Deus, do poder executivo, legislativo, judiciário, aqui da cidade de Cupira, do estado de Pernambuco. Te apresentamos, Senhor, a nação brasileira. A tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A tua palavra nos revela: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados. Então que neste momento o teu Espírito venha fazer o que diz a tua palavra, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o teu povo está clamando neste momento, apresentando a nossa nação. E seja feito o teu querer, a tua vontade, porque a Bíblia diz em Romanos que todas as autoridades são constituídas pelo Senhor. O salmista diz no Salmo 113 que o Senhor faz tudo o que te apraz. E Daniel diz que o Senhor coloca, o Senhor tira, o Senhor remove, o Senhor estabelece, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Então que aconteça o teu querer e a tua vontade. Te agradecemos já por aqueles que foram conduzidos ao mandato de deputado federal, estadual, governador. Ó, meu Deus, e que a tua unção esteja sobre a vida das nossas autoridades, dando sabedoria, dando entendimento, e também sobre os advogados, juiz, promotor, ó, meu Deus, para julgar as causas que precisam ser julgadas, e que a vitória seja do teu povo e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor Fábio, Deus abençoe, muito obrigado por estar participando conosco no nosso programa Missão Apostólica, o canal missionário onde nós estamos aqui pela TV Cidade Cupira. Se você não é inscrito, você que está em casa não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no canal TV Cidade Cupira, e também nós temos o canal O Caminho Missão Apostólica, que nós também lá trazemos a poderosa palavra do Senhor para o seu coração, e uma reflexão todas as tardes aqui de segunda a sexta-feira. É sempre eu e a Bispa Simone, mas hoje de uma forma especial com o nosso pastor Fábio. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, apóstolo Reinaldo, por esta oportunidade. Foi um prazer estar aqui cooperando, e assim, quando Deus permitir, nós estaremos aqui cooperando com nosso amigo, nosso companheiro, e trazendo aquilo que Deus colocar no nosso coração para falar para o povo. Amém. Amém. Que Deus continue assim, nos abençoando e derramando sobre nós as suas bênçãos, em nome de Jesus. Olha, amanhã é sexta-feira. Ô, glória! Sexta-feira é culto na nossa igreja. Tá? Aqui é domingo, rapaz. Esse aqui é sexta-feira. Sexta-feira da quebra da maldição. É o último dia da nossa campanha, tá? Você é o nosso convidado todo especial para estar conosco amanhã às 19h, lá na nossa igreja. O último dia da campanha Quebra da Maldição. Você é nosso convidado especial. Várias pessoas já foram libertas e curadas. Só falta você. E você é o meu convidado para estar conosco, tá bom? Então, em nome de Jesus, tá? Sexta-feira, para a glória de Deus. Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua história. Só falta você receber o milagre. Então, receba em nome de Jesus Cristo. Chegamos ao final.
Que Deus possa estar te abençoando e derramando sobre a tua vida paz, alegria e muitas bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos e permaneça para todo sempre. Deus abençoe. Até amanhã, a partir das 2 horas e alguns minutos. A partir das 2 horas, quando terminarmos o programa do nosso querido Everaldo Costa, a gente entra já logo em seguida e você é abençoado com uma palavra de fé todas as tardes aqui pela TV Cidade. Deus abençoe, fiquem com Deus.